E se eu te dissesse que a sua ansiedade não é uma coisa só, mas três? O seu cérebro usa circuitos diferentes para cada pedaço dela, e isso muda como a gente deveria tratar. A ansiedade não é um único sinal. Ela tem pelo menos 3 faces. Tem o que você faz, fugir, travar, reagir antes de pensar. Tem o que o seu corpo faz, coração acelerado, mão suando. E tem o que você sente por dentro, aquela inquietação difícil de descrever. A gente costuma achar que essas 3 andam sempre juntas, grudadinhas. É aí que mora a confusão. O problema é que essas 3 faces nem sempre conversam. Você pode estar com o corpo todo reagindo e não se sentir ansioso, ou se sentir péssimo por dentro, sem nenhum sinal aparecendo na superfície. Mesmo assim, a ciência costuma medir o corpo e o comportamento como um atalho para adivinhar o que a pessoa sente, porque é mais fácil cravar um eletrodo do que medir um sentimento. E aí vem a dúvida que move o estudo. Será que esse atalho funciona mesmo? Existe uma teoria chamada dos 2 sistemas que sugere algo provocador. Sentir medo e reagir ao perigo podem ser tarefas de sistemas cerebrais diferentes. Um cuida da reação rápida e automática, aquela que dispara antes de você perceber. O outro cuida da experiência consciente, do medo que você nota e nomeia. Se isso for verdade, medir só o corpo nunca vai capturar de verdade o que a pessoa vive por dentro. Faltava testar essa ideia olhando direto para a organização do cérebro. Pensa numa orquestra. Os instrumentos tocam a mesma música, mas cada um lê uma partitura diferente. Às vezes os violinos sobem e o piano fica quieto. A ansiedade é assim. Ação, corpo e sentimento tocam a mesma peça, mas cada um no seu tempo. O estudo quis descobrir se no cérebro cada instrumento tem o seu próprio maestro. Os pesquisadores reuniram 47 jovens adultos com ansiedade leve, o que eles chamam de subclínica. Não é transtorno diagnosticado, é aquela ansiedade comum que muita gente carrega. E por que estudar a versão leve? Porque ela é frequente e é justamente o terreno onde os transtornos costumam nascer. Entender o cérebro nesse estágio inicial é a chance de pegar o problema cedo, antes de virar bola de neve. Cada pessoa passou por uma tarefa de antecipação de ameaça. Ficar esperando por um evento desagradável. Em algumas rodadas, dava para saber a hora exata. Em outras, não. O susto podia vir a qualquer momento. Essa diferença é o coração do experimento, porque é a incerteza, e não o perigo em si, que mais ativa a ansiedade. É o perigo que você sabe que vem, mas não sabe quando, que deixa qualquer um no fio da navalha. Para capturar as 3 faces, eles usaram 3 réguas diferentes. Para a ação, o tempo de reação na tarefa. Quão rápido a pessoa respondia. Para o corpo, a condutância da pele. Basicamente, quanto a mão suava, um sinal clássico de alerta do sistema nervoso. E para o sentimento, um questionário que mede o quanto a pessoa se sente ansiosa no geral. 3 medidas independentes, uma para cada pedaço da ansiedade. Aqui veio o truque esperto. Em vez de medir o cérebro durante o susto, eles mediram em repouso. A pessoa só deitada no scanner, sem fazer nada. Nesse estado, dá para ver quais regiões conversam entre si naturalmente. A fiação de fundo do cérebro. Isso revela a organização estável de cada pessoa, e não só a reação de um instante. Aí eles cruzaram essa fiação de repouso com as 3 medidas de ansiedade, para ver o que combinava com o quê. O primeiro achado é forte. Quanto mais ansiosa a pessoa, mais rápido ela reagia. Mas só na ameaça incerta, aquela sem hora marcada. Uma correlação de menos 0,47, bem robusta. Quando a hora do perigo era conhecida, o efeito sumia. Isso é hipervigilância pura. Diante do incerto, a mente fica armada, no gatilho, pronta para agir antes da ameaça chegar. Faz todo sentido com a experiência de quem é ansioso, sempre meio à frente, sempre esperando o pior. Mas veio a surpresa. Se o comportamento gritava ansiedade, o corpo ficou mudo. Não houve nenhuma ligação entre o quanto a pessoa era ansiosa e o quanto suava. A ação e a fisiologia se descolaram completamente. E aqui está o pulo do gato. Em vez de enfraquecer o estudo, esse silêncio confirma a ideia central. As 3 faces realmente andam separadas, cada uma com sua própria lógica. E no cérebro, cada face se apoiou num circuito diferente. A reação comportamental apareceu ligada à conversa entre o córtex cingulado e a ínsula. A resposta do corpo, a conversa entre o cingulado e o córtex órbito-frontal.
E o sentimento, a experiência por dentro, a conversa entre o hipocampo e a ínsula. 3 redes parcialmente distintas, que se sobrepõem, mas não são a mesma coisa. É a teoria dos 2 sistemas aparecendo, de verdade, na fiação de repouso do cérebro. Tem um detalhe elegante aqui. Explica papers como história. Por que você faz X? Com analogias do dia a dia, frases curtas e uma ideia por vez. 0 jargão sem traduzir na hora. Ritmo de apresentador que mantém a curiosidade viva, slide a slide. Tem um detalhe elegante aqui. Repara que a ínsula apareceu em 2 dos 3 circuitos. Não é coincidência. A ínsula é tipo o mapa interno do corpo, a região que traduz sinais como batimento, respiração e aperto no estômago em sensação. Como ela costura o que o corpo faz com o que você sente, é natural que vire ponto de encontro entre os circuitos. É por isso que as 3 redes são distintas, mas se cruzam. Elas compartilham essa central de sensações. Imagina 3 estradas indo para a mesma cidade. Elas se cruzam aqui e ali, compartilham um trecho, mas cada uma faz o seu caminho. É assim que a ação, o corpo e o sentimento chegam à ansiedade no cérebro. Entender que são rotas diferentes muda tudo. Se você só vigia uma estrada, perde o que está passando nas outras 2. Antes de sair contando para todo mundo, as ressalvas. A amostra é pequena, 47 pessoas, e todas com ansiedade leve, não clínica. Conexão entre regiões mostra correlação, não prova de causa. A gente vê quem anda junto, não quem empurra quem. E o silêncio do corpo pode ter sido só porque o susto do experimento não foi forte o bastante para acordar a fisiologia. Ou seja, é uma pista promissora, não a palavra final. Por que isso importa para você? Porque se ansiedade são 3 coisas, tratar ela como uma só pode mirar a peça errada. A pessoa cujo problema é a reação no gatilho talvez precise de algo diferente de quem sofre no sentimento por dentro. E mapear esses circuitos abre caminho para detectar a ansiedade cedo, pela fiação do cérebro, antes dela virar transtorno. Da próxima vez que você se sentir ansioso, lembra, não é uma coisa só, são 3 e dá para cuidar de cada uma.